Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na paróquia. Hoje é dia de solenidade na Igreja Católica, mudou, é vermelho, né? Falei, o apóstolo sangue, representa o sangue. Hoje a igreja está sofrendo martírio. Martírio por todas essas confusões externas e martírio dentro da igreja. Tem perseguição dentro da igreja pelas próprias pessoas que estão na igreja. Então hoje está uma confusão muito grande na Igreja Católica. Precisamos rezar muito, né? Pedir a Deus muita fé, oração, né? Que reveste a gente a oração. Evangelho é de Lucas, essa semana toda, mas não é a sequência. Hoje é o 6, falando dos apóstolos. Por quê? Porque hoje é dia dos apóstolos. Então, o Evangelho hoje é do dia da festa. Rompe a sequência, apesar de ser Lucas. Naqueles dias, é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Jesus vai à montanha para rezar. Montanha é uma característica de Jesus rezar. Ele reza na montanha por quê? Porque Deus, no Antigo Testamento, se apresentava na montanha. É o local da teofania, o local da manifestação de Deus. Assim foi com Elias, 1 Reis 19. Assim foi com Moisés, Êxodo 19, 24. Então Deus se manifesta na montanha. E no Antigo Testamento, essa manifestação de Deus é através de quê? Tempestade, terremoto, tempestade, fogo. São sinais visíveis, que hoje pode ser que volte, né? Então, esses sinais do Antigo Testamento era sinal da manifestação de Deus. Pode ler Êxodo 19 e 24, e 1 Reis 19. Tem essas manifestações aí de Deus nas teofanias. Teofania, a palavra grega, theos, ufanos, quer dizer manifestação de Deus. É Deus que se manifesta. Então, como Jesus é o Deus do Antigo Testamento, ele vai à montanha para rezar, né? Passa a noite toda em oração a Deus. É outra característica. Assim, aqui é uma característica de Jesus em Lucas. Jesus em Lucas é o que mais reza. Tudo que ele vai fazer, ele reza. Cada evangelho tem uma característica especial de Jesus. Cada um mostra Jesus de um jeito. Mateus coloca Jesus muito com o Antigo Testamento. Lucas, Jesus com Moisés. Compara Jesus com Moisés. A lei do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, a lei. Mateus escreve para judeu convertido, para gentil convertido. Lucas tem a oração, tem o pobre, tem Maria. O que mais tem Maria é Lucas. Então, o evangelho, cada um tem sua característica, não é tudo igual não. Já disse a vocês que lessem e comparassem. Marcos é o menor, dizem que é o mais antigo, o mais próximo do que aconteceu, né? O mais próximo da morte de Nosso Senhor. E João é um pouco diferente. Então passou a noite toda em oração. Por quê? Porque ia escolher os 12. Então a escolha não é democracia. Hoje tem gente na igreja querendo transformar a igreja numa democracia. Eles estão enganados. A igreja não é democracia. Não é vamos votar para escolher o Papa, vamos votar para escolher o padre, vamos votar para escolher o bispo. Isso não é igreja. Mas tem gente querendo fazer isso hoje na igreja, né? Igreja é Jesus que escolhe quem ele quer. Primeiro a oração, rezar. Foi o que a primeira comunidade cristã fez quando Judas se matou.
iam escolher o sucessor deles, que fez a primeira comunidade, Maria presente. Eles rezaram, entregaram a Deus e tiraram a sorte. Então não tem nada de votação. Essa invenção que estão fazendo aí na igreja hoje, muitos padres, até bispos, querem transformar a igreja na democracia, leiam o evangelho de hoje, porque não é democracia e Jesus ele reza e ele escolhe quem ele quer. E se vocês notarem, não escolheu os melhores, não, escolheu gente normal. Aliás, gente ignorante, que não tinha estudo nenhum, pessoas mesmo. Escolheu até um que foi o traidor. Né? Então tem nada a ver com voto, igreja, como estão querendo fazer. Mas enquanto eu tiver voz, eu vou dizer. Então, ao amanhecer, chamou seus discípulos, né? E escolheu dentre eles 12. Lucas vai dizer que eram mais de 70. Dos 70, ele escolhe 12. Para quê? Para estar com ele. São os apóstolos. A igreja vai nascer daí. Dos 12, escolheu 3. Pedro, Tiago e João. Vão estar presentes na transfiguração, no Getsemane. Eram os mais próximos. Escolhe quem quer. Por isso que nas paróquias não adianta ficar com inveja. Porque o padre não é que o padre só fala com aquele. Se ele quiser escolher uma pessoa para determinada coordenação, Jesus fez isso, pronto. Entendeu? Eram 70, escolheu 12, dos 12 escolheu 3, porque quis, não disse por que é, porque quis, né? Jesus que escolhe, né? E continua essa coisa nas paróquias, né? O padre não pode escolher ninguém porque fica com as invejas. Você nunca leu o evangelho, né? Porque Jesus fez isso. Então amanhece, chamou os discípulos, escolheu 12 e deu o nome de apóstolo. Já falei, apóstolo quer dizer enviado. Aqueles que são pregadores, enviado em missão, enviado para pregar, e discípulo é seguidor. Todo apóstolo tem que ser seguidor. Como é que eu vou anunciar se eu não sigo? Mas nem todo seguidor é apóstolo, nem todo mundo é chamado para pregar, né? Alguns são chamados para fazer outras coisas. Madalena não pregou, Maria não pregou, e ninguém é mais importante que Maria, né? Cada um tem seu chamado. Quem são eles? Simão, nome de Pedro em hebraico, Shimeon, Simão. A quem impôs o nome de Pedro, nome grego, Petros, em aramaico, Kefas. Esse aqui tem 3 nomes, tem um em hebraico, aramaico e grego. Pedro, Kefas, Petros. E Petra é pedra em grego. Seu irmão André é o irmão de Pedro. Tiago e João, irmãos, filho de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Filipe que evangelizou a Samaria. Bartolomeu, aquele que está lá em João 1, né? Nosso Senhor disse, eu te conheço. Me conhece de onde? Te conheço, tu estava debaixo da figueira. E Jesus vai elogiar ele é muito sincero. Nosso Senhor gosta de sinceridade, gosta de falsidade não. Mateus e Tomé, Mateus do Evangelho, Tomé, aquele que não acreditou, depois acreditou, o Tiago e João. Esse Tiago aqui tem outro Tiago. O Tiago da carta a Tiago. Ouviram falar da carta a Tiago ou não? Essa carta não é desse aqui. Essa carta é de um parente de Jesus. Esse aqui é outro Tiago. Esse Tiago aqui é irmão de João. Esse estava presente lá. É um dos 3 que era muito amigo de Jesus. Mas o Tiago, que escreve a carta, é o parente de Jesus, tá? Que era o líder da igreja de Jerusalém. Quem mandava em Jerusalém não era Pedro, no início da igreja. Era Tiago, parente de Jesus. Nem esse Tiago aqui. Pedro mandava em Roma, Paulo na missão. Mais ou menos assim que a igreja foi se estruturando. Depois Tiago, filho de Alfeu, mais um Tiago, 3. Simão, zelota, fazia parte de um grupo dos zelotas, era um grupo político, mas Jesus não fala em política, então ele se converteu. Os zelotas não aceitavam a interferência romana em Israel, matavam os romanos. Barrabás, que tinha sido preso lá, foi solto, era zelota, tinha morto 2 soldados romanos, estava preso que era assassino. Então os zelotas eram assassinos. Isso aqui é zelota. Jesus chamou qualquer um, mas se converteu. Judas, filho de Tiago, esse Judas, que é o de hoje da festa, né? O Simão também é o de hoje da festa. O de hoje é o Judas das causas impossíveis, é Judas Tadeu, né? Das causas impossíveis, né? Pois é. Não sei porque chama ele de causa impossível, não, mas é, né? E finalmente o último, o Judas Iscariotes é sempre o último. A palavra Judas era um nome comum em Israel. Judas, Judá, a mesma raiz, Judá, Juda e Yehudá em hebraico. Era um nome comum.
Só que esse último aqui ficou um nome feio, né? Judas. Ninguém quer ser chamado de Judas por causa desse aqui, né? Aquele que se tornou traidor. Ele vende Nosso Senhor por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Está lá na profecia de Zacarias ou Malaquias. Dê uma estudada aí. Jesus então desce da montanha, estava lá na montanha com eles, rezando, e parou no lugar plano. Lugar plano é outra característica do Evangelho de Lucas. Ele fala na planície. Mateus tem o sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado tal e tal. Lucas tem o sermão da planície. O que Mateus fala na montanha, Lucas fala na planície. Cada um tem sua característica. No local plano estavam reunidos muitos dos seus discípulos, não mais só os 12, 70 ou mais. E grande multidão de gente. Onde Nosso Senhor vai, tem muita gente. Para quê? Ele fala, para ser curado, para escutar, para ele tirar o demônio. Aqui ele fala que é para ser curado e para aprender com Nosso Senhor. Então é bom a gente aprender também. Antes de falar, aprender, né? A gente tem que estudar. Então, de onde era essa multidão? De toda a Judéia, de Jerusalém, Judéia no sul de Israel. Jerusalém, capital da Judéia. Litoral de Tiro e Sidônia, as cidades litorâneas. Jerusalém ficava mais no centro, Jericó, Nazaré no alto, Belém no sul, e no litoral ficavam essas cidades aqui, Tiro e Sidônia, cidades antigas, tá? O Elias, profeta, andou por essas cidades aqui. Vieram para quê? Para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, acabei de falar, para ser curado. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Então Jesus veio fazer o quê? Nesse momento, curar e expulsar o Satanás. Hoje nós temos necessidade das duas coisas, de ser curado e de tirar o Satanás. O Satanás é presente aí em muito lugar que a gente nem percebe. Na televisão, nesses homens que fazem isso, tudo é obra de Satanás, né? Na macumba, espiritismo, tudo é obra de Satanás. E a gente às vezes deixa entrar na nossa casa, né? Culpa nossa. A multidão toda procurava tocar, então eles vinham ouvir Jesus ensinava, serem curados e exorcizados. 3 coisas que o Mateus, Marcos e Lucas falam. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Já tive a oportunidade de dizer aqui que nem toda cura tem toque, não. Cada cura é particular. Às vezes Jesus toca, às vezes não toca, às vezes a pessoa que toca em Jesus, às vezes é Jesus que impõe as mãos. Cada cura é diferente. Então não tem esse negócio. O mais importante é a fé, não é tocar ou não tocar, isso não importa. Às vezes ele faz saliva, coloca no olho do outro, às vezes cura à distância, às vezes cura pela palavra, às vezes a mulher hemorroíça lá toca nele, entendeu? Então depende muito. Elias, quando curou, ressuscitou o filho de uma viúva, ele se deitou por cima da criança, né? Então as curas são várias, não tem nada de ser do mesmo jeito, cada uma é diferente da outra. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, a força que ele é Deus, o Espírito Santo, e curava a todos. Então esse é o Evangelho de Lucas, quando fala dos apóstolos. A leitura inicial, Efésios, nós estávamos lendo Romanos, mas hoje é da carta, da festa, o Efésios, né? Fala irmãos e irmãs, é a comunidade. Essa comunidade Paulo fundou, ele fundou várias comunidades, Coríntio, Gálatas, Efésios, Tessalônica, várias comunidades. Roma não, ele não funda Roma. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes. Nós não somos mais estrangeiros, apesar de nós sermos pagãos. Todos nós, você, nós somos pagãos. Para o judeu, quem não era judeu era pagão. Aí, como os judeus se fecharam, eles anunciaram a verdade, anunciaram Jesus para os pagãos. Nós somos pagãos, nós somos judeus, mas não somos mais, porque aceitamos Jesus. Então, hoje, os verdadeiros estrangeiros é quem não aceita Jesus. E ele está falando para os gentios convertidos, os pagãos que vão se converter, mas concidadão dos santos, somos concidadão dos santos. Ou seja, a nossa vocação é ser santo, é ser cidade, a nossa cidade é santa, que é a Nova Jerusalém, está no Apocalipse. E nós somos concidadão deles, dos santos, da família de Deus, vós sois da família de Deus. Então, a nossa família é Deus. Nossa primeira família é Deus, não é a família terrena não, e a gente fica muito apegado com a família terrena. Aí tem como é que é? Tem escrúpulo de dizer a verdade, à mãe, ao pai, ao filho, ao irmão, tem medo. Não, meu filho é desse jeito, não vou dizer não. Diga porque a sua família é de Deus, a primeira. A nossa família é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Maria.
são aqueles que são católicos. A nossa família é essa, que está no céu, que vai para o céu. Essa família terrena aqui não é superior à família do céu, não. Essa família terrena aqui nós temos que advertir, dizer a verdade, né? Quando a coisa não está funcionando, falar. Mas não, fica tudo escravo, com laços humanos, esquecendo Deus. Outro defeito grande hoje da humanidade. Tem respeito humano. Tem que ter respeito humano, não. Se a humanidade está num bom caminho, tudo bem. Se não está, tem que dizer. E, inclusive dentro de casa. Aceita a menina fazer o que quer, o filho fazer o que quer. Eu não aceitaria, né? Não aceito nem hoje em casa. Não pode aceitar, é anunciar o que é a verdade. Mas nós, cristãos católicos, fechamos os olhos, né? E dizemos que somos cristãos. Porque não esquece que é a família de Deus. E a família de Deus é superior à família terrena. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Edifício é a igreja. Ele diz que ia edificar a igreja. Mateus 16, 18. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, o edifício é a igreja, né? Que é fundada, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Tá certo? Então, também querendo mudar isso na igreja, né? Estão querendo botar macumbeiro, espírito, tudo dentro da igreja. Respeite a confusão. A igreja começou com apóstolo e profeta. Vocês prestem bem atenção no que vocês estão querendo fazer, viu? E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Não se tira apóstolo e profeta da igreja, não. Estão querendo acabar com o sacerdócio, ordenar a mulher. Muita gente na igreja hoje. Reze. É nele que toda a construção, a igreja, se ajusta. Se ajusta porque cada um tem um dom, cada um tem um carisma. E se eleva, a elevação, família de Deus, céu, nós estamos indo para o céu. Para formar um templo santo do Senhor. O corpo de Cristo. Que é a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Aqui, a igreja militante. Militante porque nós estamos na guerra. Essa vida é uma guerra. Nós estamos lutando contra o pecado. Se realmente estamos, né? Então, essa aqui é a igreja triunfante. Nós estamos ainda lutando. A igreja padecente, que está no purgatório. Ela pode fazer alguma coisa por ela? Não. Que está no purgatório, pode rezar por ela? Não. Por ele? Não. Pode rezar por nós, né? E nós rezar por eles. E a igreja triunfante que está no céu, mas é uma igreja só, né? Céu, purgatório e terra, para quem segue Jesus na terra. Então essa construção que se ajusta à igreja, se eleva para o céu, para formar um templo santo. É uma igreja, já falei aqui, não são 2, nem 3, nem 4, só tem uma igreja católica, fundada por Jesus. E vós também sois integrados nessa construção. Vós quem? Nós, cada um de nós. A igreja triunfante, padecente, militante. Para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. A nossa morada é de Deus e é em Deus e é no Espírito. Não tem outra morada. Significa que eu tenho que renunciar o que não é de Deus e o que não é morada no Espírito. Você já sabe que eu falo sempre aqui. Hoje tem 7 leis nos Estados modernos, inclusive no Brasil. O Brasil não é mais católico, pode esquecer. Era, não é mais. Divórcio, aqui já tem várias leis contra essa morada de Deus. Divórcio, contra a lei de Deus. Aborto, eutanásia, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização de droga e destruição da natureza. Hoje, quase todo Estado segue essa lei. Por isso que eu digo, o mundo hoje está nas mãos do anticristo. É bom a gente prestar atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada São Mãe Maria Santíssima.